eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. A partir do verso de número 13. Aleluia. Lucas 12, a partir do verso de número 13. Disse-lhe um homem na multidão: Mestre, dize-me ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Então lhe disse: Cautelai-vos e guardai-vos da avareza, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs essa parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Feche os teus olhos. Pai, te rogamos nessa hora, Pai, pela tua palavra. Nós queremos, Senhor, sair daqui diferente de como nós entramos. Pedimos a unção e a graça do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos nos saciar essa noite com o alimento que vem do céu, meu Pai. Em nome de Jesus, que a nossa alma seja restaurada na tua presença, que nós possamos desfrutar, Senhor, da comunhão contigo. Que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, e aqueles que estão em casa também, assistindo pela transmissão, meu Pai, que a graça do Senhor alcance o coração de cada um deles. Não permita que nenhuma distração venha a ocorrer, para que nós possamos, Senhor, captar essa palavra, que essa palavra possa ficar como uma palavra rema no nosso coração. Nos instrui, nos dê sabedoria e nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos numa sociedade insatisfeita. Hoje o que mais nós vemos é insatisfação. Começa das crianças, começa dos adolescentes, dos jovens, das pessoas que são casadas. Tudo se reclama, tudo tem um porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Sabe? Então nós vivemos assim, numa situação, uma sociedade que é totalmente insensata. Os parâmetros dessa sociedade, eles são insensatos. Tanto é que o consumo de tranquilizantes, o consumo de remédios tarja preta, o consumo de anabolizantes. A pessoa entra numa academia poucos dias, a maioria não. Alguns entram na academia, começam a fazer uma musculação, já começa a tomar anabolizante para poder criar massa muscular. Por quê? Porque está insatisfeito com o corpo que tem. Essa insatisfação, ela gera uma confusão tremenda no coração do ser humano. O ser humano, ele fica reprimido e oprimido com essa insatisfação. Quando as pessoas imaginam que pode ser felizes, elas querem outras coisas para serem felizes. Aquilo que ela já conquistou já não serve mais. Já ficou para trás, aquilo já é algo do passado.
e eu preciso de algo novo. Nós gastamos muito tempo angariando riquezas. Gastamos muito tempo angariando riquezas. E gastamos pouco tempo com os nossos filhos, que é quem vai administrar as nossas riquezas se nós angariarmos. Para angariar, nós gastamos todo o tempo do mundo. Eu não tenho tempo para falar com meu filho, eu não tenho tempo para atender o telefone, eu não tenho tempo de falar, eu não tenho tempo. Mas aí quem vai administrar os seus bens quando você descer a sepultura? No dia seguinte, quem vai administrar? Teus filhos, você passou pouco tempo com eles. Eu preciso refletir a minha vida. E é interessante que Jesus pegava os fatos corriqueiros do dia a dia, os acontecimentos do dia a dia, e transferia isso para conhecimentos espirituais muito profundos. E aí o jovem chega para ele e disse assim, Jesus estava ensinando, a Bíblia diz que ele estava ensinando em algum lugar aí, e no meio da multidão um homem disse, mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém, por exemplo, esse jovem é alguém que estava num culto, ouvindo a palavra de Jesus e pensando no dia seguinte, na segunda-feira, na herança que tinha que receber. Estava no culto, mas não estava presente. Pensando na herança, pensando no dinheiro. Aí Jesus dá-lhe uma resposta satisfatória. Jesus disse, quem me pôs por juízo repartidor entre vós? E aí Jesus fala mais nas entrelinhas. Não foi para isso que eu vim. Eu vim para trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Mas Jesus não falou isso, mas eu estou dizendo isso. Porque ele queria que ele fosse um juiz, um repartidor, que ele desse a palavra. Por quê? Porque o rapaz que estava pedindo a herança, provavelmente acreditou que Jesus, o irmão dele, ouvindo a conversa dele, pela boca de Jesus, pelos lábios de Jesus, ia se constranger e dar a herança para ele. Porque Jesus era considerado uma autoridade, um Messias, que estava chegando naquele lugar. Então ele usou da autoridade de Jesus para tentar tirar proveito da situação peculiar dele, a situação própria dele. E aí Jesus disse, eu não vim para isso, eu vim para trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Jesus usa as situações do cotidiano, do dia a dia, para ensinar grandes verdades espirituais. Aí no verso de número 15 ele diz assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Agora Jesus vai usar a verdade da separação da herança, da divisão da herança. Jesus vai usar para ir na raiz do problema, para dizer por que está tendo esse problema. Alguém já viu alguma família em litígio por causa de herança? Alguém já viu? Aquilo que é produto de sangue, suor e lágrimas dos pais, dos mais velhos, vira um objeto de disputa agora, e agora é sangue para ser derramado. E aí Jesus usa essa verdade e vai na raiz do problema, a avareza. O que é avareza? O que é ser avarento? É a pessoa que não se satisfaz com aquilo que tem, que é sempre mais, sempre mais, sempre mais. É diferente da inveja. A inveja você pode até não querer aquilo que o outro tem, mas a avareza não, a avareza eu quero aquilo que é do outro, eu quero para mim. Isso é a diferença da inveja e a avareza. A inveja, você pode ter, não tem um carro igual aquele, mas também não vou conseguir. E aí fica desejando mal para aquelas pessoas que conseguem avançar, que conseguem progredir. Isso é inveja. Agora a avareza não, a avareza é insaciedade. Eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí ele fala, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem
a nossa vida, ela não pode ser pautada naquilo que nós temos. Se a nossa vida for pautada naquilo que nós temos, nós estamos no caminho errado. Precisamos rever nossos conceitos, precisamos avaliar a nossa vida, porque não é assim. A vida é pelo que você é, perante Deus, não aquilo que você tem, é aquilo que você é. Sabe por que acontece isso, irmão? Lá no Jardim do Éden, quando o homem se separou de Deus, ele ficou só. E quando Deus saiu do coração do homem, ficou um buraco infinito, porque o nosso Deus é um Deus infinito. E quando ele saiu de dentro do coração do homem, ficou um buraco infinito. Então não tem o que suplanta, não tem o que põe dentro do coração do homem que satisfaz. Precisamos entender isso. Aquele buraco, ele precisa de muitas coisas, e as pessoas vão pôr nas coisas, e só o que vai satisfazer, atender a necessidade daquele buraco que tem no coração do homem, é Deus. É só Deus. Pode ter 1001 coisas, 1001 objetos, 1001, não vai resolver o problema, vai estar sempre faltando alguma coisa. Quanto mais famílias onde tem duas pessoas trabalhando, o esposo e a esposa, mais gente tem indo procurar os cartórios para divorciar. Aumenta o poder de renda das famílias e o povo busca mais o divórcio, porque agora eu não estou satisfeito com meu marido, não estou satisfeito com a minha mulher. A insatisfação, porque falta Deus, falta Deus. Eu posso querer ganhar tudo na vida, mas se eu não tiver Deus no coração, não resolve nada. Vai ficar pior do que como estava. E lá no Jardim do Éden, então, existe, desde que Adão pecou, aconteceu isso aí, ficou esse buraco infinito no peito do homem. Ficamos vazios no infinito da nossa alma. Portanto, agora nós somos insaciáveis. Nós gastamos mais do que ganhamos. Nós nos alimentamos mais do que nós devíamos. Nós reclamamos mais de tudo. Nós queremos mais. Nós nos entregamos em favor da busca do ter. E isso não tem dimensão. Isso é insaciável. A consistência da nossa vida não pode ser pautada naquilo que nós possuímos. A consistência, quando você come uma sobremesa, que você gosta daquela sobremesa, você pergunta para a pessoa, o que consiste essa sobremesa? Foi feita de quê? Aí a pessoa que fez vai falar, foi feito de leite condensado, foi feito disso, foi feito de canela, foi feito um pudim muito saboroso. Então você vai buscar a consistência. Então a consistência da nossa vida, ela tem que ser pautada em outras coisas, e não naquilo que nós temos. A consistência é o alicerce. A consistência é o que dá o suporte para nós erguermos um edifício em cima. Se nós não tivermos base, não tivermos alicerce, não tivermos fé no coração, não tivermos Deus no coração, nós não temos base. E tudo que nós vamos colocar em cima dessa construção vai ruir. Infelizmente, estamos nessa sociedade. E essa sociedade, ela nos pressiona. Nos pressiona porque se nós não tivermos aquilo que é o modelo do que a sociedade diz, nós não estamos satisfeitos. Nós nos achamos infelizes, porque nós não conseguimos alcançar o padrão que a sociedade dita, o padrão que a sociedade quer. Mas em nome de Jesus, o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo, a simplicidade que há em Cristo Jesus. E aí então, Jesus propôs uma parábola. Falou, já que falou isso, então eu respondi isso, e agora eu vou colocar uma parábola para colocar em xeque aquilo que aquele rapaz estava pensando. E aí ele fala, essa parábola, o campo de um homem rico produziu em abundância. O campo de um homem
rico. O homem já era rico. E agora o campo do homem produziu com abundância. Esse homem, esse fazendeiro, ele era um empreendedor. Ele sabia fazer o negócio. Ele era um cara bem ajustado no ramo do negócio que ele fazia. Isso é um bom sinal para nós também. Nós também temos que nos ajustar naquilo que nós fazemos. Nós temos que ter boa performance naquilo que nós fazemos. E esse homem, ele tinha uma visão do futuro, das possibilidades. Ele pensava na frente. Ele via as oportunidades. E ele foi bem sucedido. A colheita dele superou tudo que ele planejou. A colheita dele superou tudo que ele planejou, tanto é que ele resolveu desmanchar o celeiro e construir outros maiores. A plantação dele era estruturada. Ele era um homem realizado no agronegócio. E ele avaliou o celeiro antigo, que não ia caber a mercadoria dele, a safra dele, a colheita dele, e falou: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou desmanchar. E vou construir celeiros maior. Agora eu pergunto para você: qual é o teu trabalho? Qual é o ramo que você trabalha? Como está a sua colheita? Ela está ampliando, ela está aumentando? É bom a gente fazer uma avaliação de vez em quando, como nós estamos procedendo, como nós estamos produzindo. Você está sendo bem sucedido naquilo que você está fazendo? Aquele homem era um homem correto. Era um homem que cumpria as regras, as normas, as leis. E ele adquiriu uma segurança financeira, e o problema maior dele está aí. Agora ele resolve dar uma aposentadoria para a alma dele. O problema dele está aí. Ele resolve dar uma aposentadoria para a alma. E aí, nesse momento, Deus parece para ele e fala: se for pedido a tua alma nessa noite, para quem será o que você ajuntou? Porque ele se esqueceu, ele pensava que a alma vivia daquilo que estava depositado no celeiro. E muitas vezes as pessoas que vivem sobre a terra ainda acreditam que aquilo que está no celeiro é o que sustenta a alma, e não é. O que sustenta a alma é o pão descido do céu, é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, você não tem sustentação na alma. O celeiro alimenta o corpo, aquilo que ele falou para a samaritana: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Agora, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Ele está falando da eternidade. E aqui esse homem, quando ele fala sobre a alma dele, ele está falando sobre a eternidade, porque a alma é eterna. O corpo é temporal. O corpo vai passar um período aqui na terra, 70, 80, 90 anos, e vai desaparecer. Essa é a parte temporal do corpo. Só que vai ficar a alma. Mas a alma não se alimenta de coisas do celeiro. Porque o que está no celeiro pode ser ainda que o gafanhoto destrua o que está no celeiro. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos o que pode acontecer de imprevisto. Nesse momento ele foi chamado de louco. Vou ler aqui alguns erros que o fazendeiro cometeu. Querer controlar para sempre a alma. Alma, eu vou te ter um depósito e você vai viver muitos anos tranquila. Ninguém tem poder sobre a alma. Quem tem poder sobre a alma é Deus. Esse erro que nós, seres humanos, não podemos cometer. Achar que porque nós temos abastança de bens, nós estamos garantidos. Não. Você está garantido se você se alimentar do pão que desceu do céu. A palavra de Deus, nem só, o que a Bíblia fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que entender que esse pão que sai, palavra que sai da boca de Deus, é o pão eterno.
é o que vai me dar a vida eterna. Não é uma vida temporal aqui na terra. Na vida temporal eu tenho que trabalhar para me comer, trabalhar para pôr a comida na mesa para me comer. Agora a vida eterna eu tenho que comer a palavra de Deus, para me dar sustentação, para me dar alicerce, para me dar estrutura, para a minha vida consistir na palavra de Deus. Querer controlar para sempre a sua alma. Outra coisa que ele quis controlar, o tempo. Come, bebe e folga por bastante tempo. Ninguém tem controle sobre o tempo. Quem tem controle sobre o tempo é Deus. Deus tem controle sobre o tempo. Não adianta nós queremos administrar o tempo. O que adianta é você fazer aquilo que deve ser feito na hora certa, no tempo certo, para ser vitorioso. Em nome de Jesus. Como esse homem, como esse fazendeiro, a maioria das pessoas acreditam que tudo que você faz aqui na terra termina no cemitério. E não termina. Cemitério é uma passagem para a eternidade. Mas ali não é o fim de todas as coisas. Ali é o começo da eternidade. E não nós temos que entender isso. Porque se eu trabalho para me comer, se eu trabalho para me viver, trabalho para me festejar, e não penso no alicerce que eu tenho que arrumar, que é a palavra de Deus dentro do meu coração, eu vou perecer, porque eu vou fazer coisas inúteis. A fatia do tempo que nós temos é hoje. O ontem já passou, não tem jeito de voltar lá e retocar o ontem. O amanhã não chegou, então eu preciso resolver minha vida hoje, eu preciso alicerçar minha vida hoje. Buscar a palavra de Deus hoje. Buscar o alicerce para a minha vida. A nossa alma é eterna, por isso nós precisamos cuidar dela com alguma coisa que vai durar para a eternidade. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Por exemplo, Jesus, quando chega lá em Apocalipse 3:20, não precisa abrir, ele fala: eis que estou à porta e bato. Olha quem está batendo na sua porta. O Deus que fez todas as estrelas e colocou nome de uma em uma, e chama elas pelo nome. O Deus que mediu a água do mar na palma da sua mão, está na tua porta batendo, pedindo permissão para entrar. Ele quer entrar, e eu cearei com ele, eu vou viver na sua vida temporal, eu vou ajudar você durante os 70, 80 anos que você vai viver, você vai ser bem sucedido, mas eu também vou te dar, vou cearei com ele e ele comigo, eu vou te dar a vida eterna. Ele fez todas as coisas, criou o universo, só que ele, para entrar no teu coração, ele pede permissão. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou falar com você. E vou ceiar contigo. Eu e você temos que entender que Deus é grande. Mas Ele não invade em lugar nenhum. Ele não invade coração de homem. Ele não invade coração de mulher. Ele bate palma para ver se alguém ouve a palavra dele. E se alguém ouvir e abrir, ele entra. E a vida da pessoa é transformada, é mudada. Ele pensava que a alma se alimentava daquilo que estava no celeiro. Em Mateus 11:28, não precisam abrir, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aonde eu vou encontrar descanso? Nas palavras de Jesus. Se a minha alma quer repousar, se a minha alma quer descansar, se a minha alma quer desfrutar, ela tem que estar abastecida da palavra de Deus.
Nem só de pão vive o homem. Mais uma vez ele fala, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento eterno. Esse é o alimento que não perece. Esse é o alimento que não vai para o celeiro aqui da terra. Esse é o alimento que vai sustentar a nossa vida dentro da eternidade. Por isso que ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Deus está alegre, a força vem para nós. Quando Deus está satisfeito. Quando Deus está satisfeito? Quando você está estudando, quando você está se alimentando da palavra dele. Aí a alegria do Senhor é a nossa força. Ele pensou que a alegria vinha do celeiro cheio, mas ele se esqueceu que o gafanhoto pode devorar a colheita. Queridos irmãos, não vamos permitir que a insatisfação domine nosso coração. Não vamos permitir que a insatisfação governe a nossa vida. Vamos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo e aprender com ele. Ele fala assim, acautelai-vos da avareza, ou seja, se previna com isso, se previna disso. Não deixe a avareza dominar o teu coração. Não permita que isso aconteça. Porque não adianta você ser avarento. A vida de um homem não consiste nisso, ela não vai terminar nisso. Precisamos ligar a nosso alerta. Precisamos ligar o nosso senso para que nós possamos desfrutar de uma comunhão plena com Deus, na vida temporal e na vida eterna. Quando Ele bater na minha porta, eu estou com a porta aberta, e Ele entra, e nós participamos, Ele participa da minha vida, e eu vivo uma vida vitoriosa aqui na terra, e quando Ele me der o pão eterno, eu vou me satisfazer com a eternidade. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, que a graça do Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, que palavra é essa, irmãos? Amém? Meus queridos, essa palavra é extremamente importante para a nossa vida. Essa palavra se faz necessário, né? Ouvir e ruminá-la novamente, né?